Olá, no Alesp em pauta de hoje nós vamos conversar sobre a lei número 17.436 de 2021, que criou a Semana Estadual da Aprendizagem no estado de São Paulo, que nesse ano acontece entre 22 e 29 de abril, com foco na formação e qualificação dos jovens profissionais. Para essa conversa eu recebo Andréia Priscila, que é educadora social e coordenadora de projetos e diversidade Ser Mais. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje participando dessa conversa tão importante, né? Essa pauta tão importante, pensando aí na inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho. Que agradeço. Também temos, só que em ambiente virtual, Luciana Lima, que é professora do INSPER nas disciplinas de gestão de pessoas e liderança. Seja bem-vinda. Obrigada a todos e a todas pelo convite. É uma honra para mim estar aqui participando com vocês nesse momento para dar os meus pitacos nessa conversa tão importante. Obrigada. Também aqui nos nossos estúdios, Bruno Lico, que é consultor de recursos humanos. Seja bem-vindo. Legal, obrigado Priscila. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante cada vez mais na sociedade, né? E para começar, já faço a pergunta para você. Vamos falar um pouquinho dos jovens no mercado de trabalho, né? Como que a gente enxerga hoje o que pode e o que não pode? Porque dependendo da idade, esse jovem ou ele é jovem aprendiz ou ele é estagiário, mas não um profissional ainda. Isso, tem o jovem aprendiz, né? Que ele tem que estar cursando algum tipo de técnico, um CIE, um NUB, para preparar para o mercado de trabalho essa entrada gradual, né? Então, é uma mistura e no final desse período o jovem já está preparado para, teoricamente, entrar no mercado, né? Com qual idade? Com 16, a partir de 16, isso. Aí, que fica bem claro até para as empresas, né, que não é um trabalho ali, né? Não é, o jovem aprendiz são 4 horas, a carga horária é 4 horas, alguns dias da semana, não são todos os dias da semana, né? E aí fica essa divisão entre os estudos, a escola normal, o curso da instituição que fornece o programa, né? E a experiência no trabalho mesmo. Andréia, fala um pouquinho para a gente sobre a experiência que você tem, então, com esses jovens e também o trabalho. Nós lá do Instituto somos uma instituição certificadora do programa de aprendizagem e a gente atende ali jovens, né, considerados jovens em vulnerabilidade, com idade entre 16 e 18 anos, que estão nesse processo de inserção no mercado de trabalho. Então, a gente acompanha esse processo de socioaprendizagem que o Bruno falou, né? Eles ficam lá 2 dias conosco, fazendo a formação social, e 3 dias na empresa fazendo o que a gente chama de aprendizagem técnica, né? Então, esse é o trabalho que o Instituto faz hoje como uma instituição certificadora que acompanha esses jovens no mercado de trabalho. Como você percebe a chegada deles e esse processo, né, de aprendizagem aí para a formação do trabalho? Eu acredito que os jovens, quando eles chegam meio que inexperientes, né, já que é a primeira entrada deles, é a primeira experiência que eles têm no mercado de trabalho. São jovens que às vezes não têm expectativa, então a gente, enquanto acompanhadores, né, desse processo mais social, a gente devolve para eles também essa possibilidade de entender essas expectativas que eles têm e pensar numa projeção de carreira dentro do mercado de trabalho, né? Então, a gente faz esse acompanhamento para que eles aproveitem essa passagem dentro das empresas, para que eles possam pensar ali em possibilidades de carreira, né, de engajamento nesses espaços onde eles estão. Luciana, e essa mistura, né, uma mistura boa, inclusive, da questão das idades, né? Como as pessoas que já são mais velhas, estão há mais tempo na empresa, acabam recebendo esses jovens, essa troca. Conta um pouquinho pra gente. Olha, Priscila, isso não se trata de... Eu vou ampliar o seu termo, vou colocar como necessário, né? A gente sabe que existe, a gente fala de que existe um Brasil para além dos Brasis, né? A gente não pode falar do nosso jovem apenas com um único tipo de jovem, como se existisse apenas um único tipo de jovem. A Andréia traz aqui a possibilidade da gente entender o jovem em todo o seu potencial, em toda a sua perspectiva. Quando você coloca esse jovem dentro de uma organização, numa relação de trabalho, numa relação de aprendizagem,
a gente está falando que as organizações têm aí uma grande oportunidade de ampliar as suas competências, principalmente com relação à diversidade que leva à inovação. Não existe inovação sem um aumento de repertório. Quando a gente fala de aumento de repertório, a gente está falando de valorizar as diferenças. O que a gente tem de similaridade, ou seja, né, profissionais, de repente, dentro de uma faixa etária mais madura, isso tem a sua importância, mas cada vez mais a gente precisa, de fato, misturar essas gerações. E aí a gente vê esses programas de formação, de mão de obra, de qualificação desses jovens, e não só de um tipo de jovem, mas de todos os jovens que a gente tem na nossa sociedade, como algo, como uma vantagem competitiva para os negócios. Né? Então, quando a gente coloca, quando a gente ingressa por meio, por exemplo, do trabalho da Andréa, esse jovem dentro do mercado de trabalho, a gente está dando oportunidade da empresa se reinventar, da empresa pensar naquilo que, de repente, ela não estava percebendo. Então, a gente não fala que a gente precisa só do sênior ou só do jovem. A gente precisa desses dois profissionais atuando juntos. Uhum. Bruno, o que você percebe das empresas em relação a isso? Há um olhar de... O que a Luciana falou, essa necessidade da mistura mesmo e da troca entre eles, ou você ainda percebe que algumas empresas elas acabam admitindo mais por conta do custo, que é mais barato, dependendo ali da idade ou da iniciação no trabalho? Certo. O mercado, no geral, no meu contato com a área, né, de área de RH, as empresas estão direcionadas mais nessa parte de diversificar mesmo, tanto com jovens quanto com vaga 50+, por exemplo, que é um tema que está bem em pauta, né, ultimamente. Então, acho que o legal é você reunir o melhor dos dois mundos, né, porque uma pessoa com muita experiência, com um jovem com vontade de aprender e de se esforçar e entrar no mercado de trabalho, e que está sempre ligado nas inovações tecnológicas do mundo, na maioria das vezes, assuntos atuais, mais rápido para pegar as coisas às vezes. Então, essa união traz muitos benefícios para as empresas, né? Você percebe isso também, André? Sim, eu acredito que essa relação intergeracional, né, auxilia inclusive no desenvolvimento de outras competências desses jovens dentro do mercado de trabalho. Perfeito. Né? Então, assim, os jovens aprendem ali a ter um pouco mais de resiliência, aprendem a ter ali um pouco mais de sociabilidade, né? E, inclusive, entender essas diferenças, né? Porque a gente está falando de gerações opostas, né? Então, para a gente, enquanto instituição, acaba sendo um ganho, né? Porque o nosso foco principal é trabalhar o desenvolvimento dessas competências. Como a Luciana falou, eles precisam ter ali estratégias para poder entrar no mercado, né? Então, a gente acaba desenvolvendo essas competências. Quando a gente vê que essa relação na empresa, ela se dá de uma forma também que a intergeração, né, intergeracional acaba contribuindo, para a gente é um ganho nesse processo. Luciana, quais são os principais ganhos, né, dessa junção, essa troca entre pessoas mais velhas, né, pessoas mais velhas que eu digo, mais experientes ali, acima dos seus 50, daí nós temos depois uma outra faixa etária dos seus 30, 40 e depois os jovens ali de 20, que vem com garra total, né? Historicamente, a gente está vivendo um momento ímpar, né, em que a gente tem todo mundo convivendo, né, no mesmo local de trabalho. E aí, assim, né, uma coisa é você ter amigos de diferentes faixas etárias, a outra coisa é você ter que entregar resultados convivendo com pessoas que têm perspectivas diferentes por conta das suas próprias faixas etárias. E aí, eu queria pontuar nessa discussão a questão da principal barreira da construção de uma boa relação, que é a questão da estereotipia. Né? Quando a gente se relaciona com o outro por meio de um estereótipo, ou seja, como eu já previamente suponho que aquele jovem ou que aquele sênior eu já começo a me distanciar dele. E isso é algo que a gente precisa trabalhar muito dentro das organizações. Porque, assim, todos os programas, hoje, pelo menos a maior parte deles, eles são pautados em cima de um estereótipo de jovem.
né? Como se todos os jovens agissem exatamente da mesma forma. Isso é um problema, porque quando as outras faixas etárias, né, se modelam na construção da sua relação em cima desse estereótipo, ele acaba se relacionando com o estereótipo e não com a pessoa. E esses jovens, né? Então, assim, se a gente parte do princípio que esse jovem tem sempre o mesmo padrão de comportamento, a tendência é eu já construir barreiras e não trazê-lo para perto de mim para a gente aumentar a nossa troca. Então, você imagina isso acontecendo em várias faixas etárias diferentes, porque o estereótipo ele não acontece só para o jovem, né? Como o Bruno colocou, quando a gente fala do público 50 a mais, isso também acontece para esse público. Então, assim, como é que a gente constrói este ambiente em que a gente possa, de fato, incluir todas as diferenças nele, né? Luciana, aí é o grande desafio também do gestor. Como você disse, idades diferentes, mentalidades diferentes, mas pessoas diferentes. Cada uma com a sua característica. Não dá para achar que todo jovem, todo adolescente é igual. Eles são diferentes. Como gerir isso? Então, o gestor ele tem um peso imenso nessa construção de relação. E aí, quando você pega... É fácil a gente fazer um exercício com a gente mesmo, né? É só a gente parar para lembrar quando a gente tinha lá os nossos... né, os nossos 17, 18 anos, né, coisas mudando, desafios acontecendo, tudo era muito novo. E aí a gente acaba esquecendo de como a gente era e das ações que a gente tomava. E começa a julgar este jovem que a gente tem ali dentro. Porque ele é muito paciente, porque ele quer tudo para amanhã, porque, né? Só que a gente esquece que talvez a gente era da mesma forma que eles são hoje. Então, assim, acho que o primeiro ponto é o gestor dar um passo para trás, respirar, porque, veja, né, o mundo do gestor também não é nada simples, e aí tentar se aproximar desse jovem com o menor nível de preconceito possível, é lógico, né? E aí a gente está falando de todo tipo de preconceito, né? A gente não está falando só do preconceito tradicional, entre aspas, que é o preconceito relacionado à etnia, né, a gênero, mas até pequenos preconceitos, que talvez não sejam tão pequenos assim, do tipo, se eu estou pegando um jovem, como é o caso da Andrea, e ele está vindo de uma situação de vulnerabilidade, o quanto os meus próprios preconceitos, né, podem afetar a minha relação. Então, assim, a gestão de um time não começa pelo time, começa pelo gestor ter um entendimento de quem ele é, né, das fragilidades que ele tem, para transformar essas fragilidades em grandes oportunidades, estratégia para ele alavancar o time, para ele tornar esse time mais inclusivo de verdade e, com base nisso, ter o seu resultado frutificando em forma de criatividade e inovação. Porque é isso que esse é uma das grandes vantagens que a diversidade nos dá. Andréia, você comentou que os jovens que passam lá pelo Instituto, eles trabalham, mas 2 dias da semana estão lá com vocês. O que eles trazem de demanda também relacionado a isso que a Luciana falou? Eles precisam entregar resultados também. Eles são cobrados também. Essa cobrança, eles percebem que é justa em relação à idade deles ou à falta de experiência deles, ou às vezes tem gestor que pega pesado, acho que já tem 20 anos de experiência. Acho que eu quero voltar no que a Luciana fala da importância do gestor não estereotipar o jovem, né? Primeiro, a gente trabalha com a categorização de juventudes. Cada grupo ou cada jovem, ele vem com um background, ele tem ali, né, algo que construiu, né, aquela personalidade dele, que construiu ele enquanto ser. E a gente precisa respeitar essas especificidades. Acho que isso é o princípio. Depois, apesar da lei da aprendizagem ter mais de 20 anos, algumas empresas e alguns gestores ainda não entendem o conceito da lei da aprendizagem. Às vezes, a cobrança que vem desses jovens, e a gente recebe isso, né, nos feedbacks que a gente tem com eles, é de que querem que eles performem como trainees, como estagiários, né,
quando na verdade eles estão no processo de aprendizagem, de socioaprendizagem. Eles estão ainda sendo inseridos no mercado de trabalho, ainda não conhecem a dinâmica ali do mundo corporativo, né? Às vezes cobram linguagem, às vezes cobram postura. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo no decorrer do contrato dele enquanto jovem aprendiz, auxiliando nesse processo, né? Deles se reconhecerem dentro do mercado de trabalho, qual é ali a posição, a postura que eles devem ter. Mas acho que tem uma coisa que precede, que é isso. Como é que a gente trabalha com as empresas, né? Esse olhar de que é um programa social, porque o programa de aprendizagem é um programa social, ele precisa olhar para esses jovens com essa perspectiva, né, de que às vezes é a primeira inserção que eles têm, e às vezes eles são os primeiros da família a entrar no trabalho formal. Né? Às vezes eles vêm de famílias que estão todas ali compostas na informalidade. Então, para eles, tudo isso também é novo. E aí a gente tem esse choque, que é o que a Luciana fala, às vezes, né, de já ter esse conceito pré-concebido ali, né, quando o jovem chega, né? E aí a gente tem um trabalho de acolher, talvez, acho que essa sensação do jovem. O nosso trabalho parte disso, né, também de acolher. Mas a gente também reconhece, em alguns momentos, quando o jovem poderia, né, dar um pouco mais ali naquele processo. E aí a gente acaba, então, entendendo com a empresa como que a gente consegue auxiliar, né, os gestores ou os líderes dali da área onde os jovens estão a puxar mais. Porque a gente reconhece que os jovens podem muito mais. Né? Então, como que a gente consegue puxar um pouco mais deles ali nessa performance? E, Bruno, as empresas elas estão se preparando para receber essa diversidade toda? A maioria das empresas, sim. Eu, na área de recrutamento e seleção, recebo muitas vagas, hoje chamadas de vagas diversas, né? Então, etnia, de idade. A maioria das empresas está seguindo esse caminho porque, se não seguir, vai ficar desatualizado, né? Que nem a Luciana falou de entregar resultado. Hoje em dia as empresas não têm mais essa visão, né? Como era tanto como era antigamente. Tem uma visão mais humanizada, um RH que teoricamente se importa com os funcionários, com a saúde mental dos colaboradores, né? Então esse é o caminho que, se as empresas não seguirem, a tendência é ficar para trás, né? E voltando um pouco no assunto que a gente estava falando agora, acho importante os gestores e as empresas entenderem que o jovem aprendiz não é um profissional que você está contratando para entregar resultado, né? Que nem falaram. A intenção é desenvolver um profissional para o futuro, aí no futuro você contratar esse profissional para te entregar o resultado que você precisa. Mas a ideia é, com essa cabeça aberta, de que você está preparando uma pessoa para o futuro, né? E, Luciana, dentro desse processo, claro que o gestor tem um papel fundamental, mas os funcionários também, e até trabalhar isso, na verdade o gestor trabalhar com os outros funcionários, essa questão dessa troca. Porque o jovem, às vezes, como a gente já falou agora, primeiro emprego, primeira vez que está usando o transporte coletivo, é tudo muito novo, é a primeira vez que bate cartão, não sabe bater ponto. Para a gente é tudo tão normal, tão fácil, mas para eles é tudo muita novidade. É papel também dos outros funcionários ajudar nessa formação do profissional, né? Sem dúvida, Priscila. Assim, existem algumas camadas quando a gente fala disso, né? Então, assim, primeiro, a empresa, ela tem um papel social. E por ter um papel social, né, ela tem a responsabilidade pela qualificação da nossa sociedade, pelo nível de qualificação que a nossa sociedade possui atualmente, né? Isso tem uma responsabilização de governos, enfim, mas isso tem uma responsabilidade de escolas e tudo mais, de ONGs, mas também tem uma parte deste bolo que é de responsabilidade da empresa, né? Em duas pontas. Na ponta de, né, construir um mercado de trabalho que faça sentido, que tenha profissionais que possam ser, né, utilizados por diversas organizações, e na outra ponta, conforme o Bruno falou, né, de ajudar numa qualificação que é para hoje, é para agora, mas que é para o futuro também.
E quando a gente pensa nisso, a gente está falando que esse gestor, ele tem uma entrada e um papel institucional no time que ele é responsável, né, de chamar a atenção dessa entrega e construção social que é o processo de aprendizado. Uhum. E tem um outro elemento aí que eu acho fundamental, né? O time, é importante que o time tenha clareza de que, assim, esta faixa etária é a faixa etária onde nós todos temos, neurofisiologicamente, o maior nível de plasticidade neural, cerebral. O que significa isso? Significa que é o período da vida em que a gente tem muita capacidade de aprendizado e de modelagem de comportamento, né? Se a gente tem um momento que a gente está predisposto a aprender, é esse momento. E quanto antes a gente aprende da maneira mais adequada, né, o quanto a gente acerta da primeira vez, isso pode fazer muita diferença. Né? Então, assim, quando a gente fala do papel do time, é do papel do aprendizado que é socioemocional, envolve um conjunto de tarefas que esse indivíduo tem que executar e entregar, né? Porque a entrega é a resposta de que ele está aprendendo ou não, mas existe em todo o processo de aprendizado um suporte emocional, que não é só o gestor que é responsável, o time também é responsável. E um dos programas que tem mais sucesso com relação a isso é o que a gente chama de mentoria reversa. Qual é a mentoria que normalmente as empresas adotam? Do sênior para o júnior. Então, o sênior é o mentor do júnior, né? E a mentoria reversa, como o próprio nome diz, é o oposto disso. É o júnior mentorando o sênior. E aí, assim, mas como isso é possível? É lógico que isso é possível, né? E eu acho que isso deveria ser muito bem-vindo e existem alguns programas de sucesso com relação a isso. Porque, assim, é aí que a gente percebe o quanto esse ambiente está sendo inclusivo. A gente supor que o jovem não é capaz, né, de ensinar nada a todos nós, eu acho que nos coloca numa condição de superioridade tão grande que eu não sei nem se faz sentido. Né? Você pega um jovem que veio de um programa, né, da Andrea, eu não tenho a menor dúvida que ele tem muitas coisas para me ensinar, porque ele passou por experiências que eu provavelmente não passei na minha vida, e que eu posso aprender muito com isso. Né? E que os aprendizados que eu vou ter com ele podem me ser muito úteis, né? No meu papel como gestora, no meu papel como membro do time, e no meu papel como profissional que vai entregar resultado para o negócio. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ampliar a nossa perspectiva de qual é o nosso papel e do quanto o jovem pode contribuir. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto que é muito interessante. Com certeza você em casa, principalmente que tem algum filho adolescente, jovem, já está atento até para orientá-lo. Daqui a pouquinho a gente volta.